A área próxima de um dos mais belos castelos da fronteira holandesa de Renânia, no norte Westfália. Na parte mais a noroeste do estado é um espetáculo e tanto. Estamos em Wasserburg-Anhalt, lar da família principesca da Samsung. Wasserburg-Anhalt tem as mais incríveis vistas ao oeste de Münsterland. O chefe da casa é Carl Philipp, príncipe de Samsung, a quem todos chamam de Príncipe Carl Philipp. Ele mora com sua esposa, a princesa Elizabeth, em Wasserburg, propriedade da família há mais de 350 anos. A presença principesca da casa confere ao castelo sua personalidade. Já o nome Samsung reflete-se no brasão da dinastia, um salmão duplo. Você veio aqui de helicóptero. Sim, 2 vezes sim. Preciso ser sincero. Porém, na primeira estava com medo. A segunda foi ótima. A vista que se tem lá de cima é bem diferente. Este impressionante domicílio familiar é cercado por jardins barrocos, 150 hectares de floresta, um campo de golfe e até mesmo um parque de vida selvagem. Há ainda um hotel com um restaurante de luxo. Quem está chegando de helicóptero? Hóspedes do hotel. Tem gente aqui que diria que preferimos almoçar lá pelas 12h30, o que é ótimo para eles. Então deixam com a mãe ou a esposa, então ela vem para cá de helicóptero. Você cresceu aqui mesmo nesse castelo? Cresci aqui, sim. Quando a guerra teve início, eu tinha 6 anos de idade. Como ficou o castelo após a Segunda Guerra Mundial? Foi terrível. Em ruínas, cerca de 70% dele foi destruído. O telhado do prédio principal já não existia e podia-se ver parte da estrutura. Todo o castelo sofria com goteiras quando chovia, o que nos fez morar no porão. Foram necessários 50 anos para que Wasserburg fosse reconstruído. O feito de uma vida inteira para o príncipe e seu pai, Nicolau Leopold. Quando voltei da guerra em 1945, me deparei com um castelo completamente destruído. Na época, me vi entre deixá-lo em ruínas ou agir de forma que sua futura reconstrução fosse assegurada. A partir de hoje, o estado da Renânia, no norte da Westfália, ganhou um museu. Após uma cerimônia com a presença do presidente-ministro, o castelo com fosso de Anhalt abriu seus portões para o público. Seus primeiros visitantes percorreram o parque, admirando suas enormes muralhas e estimadas peças de arte. 35 mil visitantes desde então já tomaram a biblioteca e seus corredores magníficos. Até mesmo a rainha holandesa Beatriz se hospedou aqui. Uma mina de ouro para pesquisadores com seus tesouros em arte, manuscritos de grande valor e outros materiais de acervo. O apelo do museu transcende regiões por conta de determinada peça de uma coleção.
Uma pintura genuína de Rembrandt de 1625 chamada Diana de Acteon é o orgulho da casa. É uma das mais belas obras de Rembrandt que há por aí. Ele tinha 28 anos quando a pintou. Sua história, com base no conteúdo, se faz clara. Lá está Diana em um lado, junto com Acteon. E do outro lado temos Calisto. Ver uma deusa nua era estritamente proibido. Ele emerge da floresta e a vê nua. Em seguida, a deusa o transforma em um cervo. Se olhar de perto, pode ver os chifres já crescendo na cabeça dele. A seguir, os cães. Seus cães atacam com selvageria. A família principesca provavelmente adquiriu esta obra-prima junto ao artista, já que ela nunca teve quaisquer outros proprietários. Só nos pegamos pensando onde guardá-lo aqui na propriedade. Logo na entrada. Um amigável convite. Gerenciar um espólio como este e passá-lo adiante ao longo das gerações é um desafio e tanto. O príncipe Emanuel II, na linha de sucessão, assumiu a função de administrar a casa de seu pai quando este ainda estava vivo. Mais uma vez, feliz aniversário atrasado. Shhh. Muito obrigado. Feliz aniversário atrasado. Todo mundo fez segredo, ninguém fazia ideia. Um guia do museu que nos falou. Imaginei que fosse o caso. Mas muito obrigado. O maior cômodo do castelo é o Salão dos Cavaleiros com sua galeria de ancestrais. É o lugar perfeito para uma foto de toda a família principesca, junto dos 25 funcionários que mantêm o castelo e seu fosso em operação. De jardineiros a guias e o curador do museu. Grande parte já trabalha aqui há anos e mesmo décadas. Anhalt opera como uma empresa familiar. Como consegue se sentar assim? Não estou nada acostumado com sentar sobre um burro morto. O mais importante é manter a clareza dos pensamentos. É preciso treinar o pessoal o quanto antes, guiá-los, encorajá-los e colocá-los no lugar certo na hora certa, naquilo que gostam e no qual têm aptidão. Essa é a pedra basilar de como tudo funciona. Pessoalmente, me envolvo bastante. Já são 12 anos que ponho a mão na massa e gosto disso também. Essa divisão de tarefas funciona bem entre pai e filho. Carl Philipp sabe todas as histórias e causos sobre a casa de Samson. Este é o primeiro príncipe de Salm. Nós tornamos príncipes em 1622, ordenados pelo Kaiser, para segurar a ordem da Renânia, os Hingrave. Ele precisava se certificar de que as taxas alfandegárias eram pagas e de que as remessas não parassem em qualquer canto de lá. Depois disso, ele teve um filho, Karl Theodor Otto. Aquele com a peruca que parecia Frederick William de Brandenburg. Sim, uma personalidade e tanto. Hoje, um claro sinal do trabalho de Karl Theodor Otto é o Palácio de Schönbrunn, cuja construção foi liderada por ele. Era dono de uma posição poderosa na corte de Viena. Em 1685, foi convocado como conselheiro do parlamento e do futuro imperador Joseph da Áustria. O retrato deste príncipe pode ser encontrado por toda a casa. Vamos para o salão de desfiles? Adoraria. Por dentro e por fora. Tudo conta com uma iluminação tão caprichada.
Olhe para o lado e note que há legítimas obras de arte. Essa se chama Blue, pois é a melhor preparada ali. Todas as outras são aquarelas. E aqui temos uma borboleta desidratada. Tem uma história maravilhosa sobre isso aqui. Os imperadores precisavam aprender um ofício. Joseph I foi treinado em carpintaria. Dizem que ele teria feito a peça por conta própria. Um Joseph I já adulto, em sinal de gratidão, deu essa peça de mobília ao seu tutor, Karl Theodor Otto. Vamos subir? Aqui é o salão dos desfiles, mas por que uma cama aqui? Aqui é de se lembrar que esses príncipes também governavam. Isso é algo que não podemos esquecer. Não eram apenas servidores públicos. Ele sentava na cama, vestido em um negligê, um traje elegante de seda, e então dava a ordem do dia. Governava daqui, digamos. Exatamente, governava daqui. Governava da própria cama. Todos faziam. Luís XIV, Luís XV, Luís XVI faziam o mesmo. Há um termo francês para isso, lever, acender, levantar. E você cuida das suas coisas na sua mesa, certo? Está sugerindo que deveria tentar fazê-lo da cama? Já estou velho demais para isso. Não impressionaria ninguém. As diversas coleções de arte em Anholt têm cada uma sua história e significância para a história da arte. No papel de empreendedor, muito se exige do senhor deste castelo. Para a preservação de um legado como o de Anholt, é necessário tratá-lo como uma empresa de médio porte. Ao ano, Anholt custa entre 250 e 350 mil euros, o que é bastante dinheiro. Outras partes do empreendimento, tais como a agricultura, engenharia florestal e demais empresas menores, contribuem com o valor necessário ao ano para a manutenção da casa. Uma locação de contos de fadas para o cinema e TV. O castelo é ótimo para contar histórias de amor, poder, dinheiro e trapaças. Isso tudo começou nos anos 70 ou 80 com uma série chamada Rock Track Revals, com Margot Holzer, Thomas Frist, Maja Maranhão, Ursula Craven e outros. Filmes menores de época também continuariam depois. No ano passado, uma adaptação cinematográfica épica de Cinderela foi filmada aqui, ou ao menos parte dela. Era esse o visual há séculos. O castelo com fosso de Anholt foi palco de muitos eventos glamurosos. No século XVII, o príncipe Karl Theodor Otto fez do castelo uma residência barroca. Isso aqui faz parte do famoso conjunto Bull, feito pelo melhor dos marceneiros de Luís XIV. Provavelmente também ele criou uma técnica em que 5 materiais diferentes faziam parte de um único corpo. Aqui temos estanho em cobre, em casco de tartaruga e em ébano em carvalho. Essa mesa de jogos é a única e não há nada igual no mundo. Mesa, espelho. Imagine isso aqui como se fossem as costas de uma tartaruga. Sim, e continua. Veja, é liso como uma tartaruga. Se abrirmos isso aqui agora, pode se virar para a direita, por favor? Claro, não vai acontecer nada. Hoje em dia, esse jogo se chama gamão, Posso? mas antigamente era trick-track. E, é claro, é um único jogo aqui. Não tem mais nada parecido no mundo. Ele é único, como pode ver. Só há uma forma de se jogar. Se eu não fosse tão entusiasta do gamão, poderia ao menos jogar trilha. Sim, podemos jogar trilha. Ninguém comenta, porém, que Joseph I, quem fez tudo isso, na verdade, que foi feito em Viena. E o espelho, e a mesa de jogos, a escrivaninha e os 2 Garindors foram um presente de Joseph I dado para o seu tutor.
Quando é preciso restaurar tudo isso a cada 50 anos, o pessoal vem lá de Paris buscar? Sim, sim. Demoram anos? Ou eles trabalham rápido? Coisa de uns 6 meses. Na primeira vez disseram, mas não é a coisa francesa, note a qualidade. Então, depois de umas 2 semanas, sabe, monsieur, talvez sejam mesmo francês. Bom, aqui estamos na sala de bilhar. Você usou esses espaços durante a infância, meio que viveu aqui? Nos deixaram entrar, mas não no salão de cavalheiros, é muito menos no salão de desfiles. Na nova sala de jantar, só quando ocorria alguma ocasião especial, como quando o príncipe Hohenzollern completou 60 anos. Ele amava minha avó e foi feito um grande jantar. A nós, crianças, foi permitido entrar, mas fora isso não podíamos mais nada. Mas aí você me pergunta se estávamos sentados à mesa. Não, ficamos debaixo dela. Nos deixaram comer debaixo da mesa. Pode imaginar uma coisa dessa? Me desculpe, aqui embaixo da mesa. Sim, debaixo da mesa. Uma mesa comprida e que parecia muito mais comprida naquela época, com 40 lugares. Mas para nós, as 4 crianças presentes naquele momento, o lugar era debaixo da toalha. Meio que brincando no chão, então. Comendo. Como fazem os cães. Isso mesmo. A criação do príncipe Carl Philipp foi bastante tradicional. Os pais só viam os 5 filhos em determinados momentos do dia. No entanto, essa geração foi capaz de repassar aquele sentimento de amor familiar para a seguinte. Meu avô criou a base histórica de minha compreensão acerca do que isso tudo se tratava, a começar pelo museu, posses e história da família. Meu pai cometeu um ato de generosidade incrível que, de outra forma, passaria despercebido por mim. Ele largou tudo quando estava bem à frente, com um desempenho sensacional. Na verdade, eu não sei se eu conseguiria deixar as coisas para trás no mesmo ponto em que ele deixou. Isso, para mim, foi um grande exemplo. Ele foi o meu exemplo. Ele é especializado em direito sucessório, especialmente tendo em vista as particularidades da nobreza que conhece também. Tem doutorado em primogenitura, a prerrogativa do primogênito. O príncipe herdeiro Emanuel também fez pesquisas e estudos de fonte no acervo de sua casa em Anhalt. Em essência, a hereditariedade é considerada injusta em nossa casa no sentido de, como alguém já disse, ser justo, ser compartilhada. Nesse caso, temos uma situação semelhante às 2 empresas familiares, em que não resta mais nada dessas 3 gerações abaixo por conta da liquidação de bens e tudo mais. Isso tudo em primeiro lugar. Em segundo, eu acho que é importante saber que o papai nos explicou desde cedo que aqueles que vão embora não o fazem de graça. Recebem uma boa quantia que lhes permitirá viver uma boa vida. A história da família Salm não raramente fazia parte da história do mundo também. E boa parte disso se nota no acervo. Por quase 40 anos, Duke van Kürten liderou como curador e arquivista. A cada reunião da equipe do museu, veja que eu sou o diretor do Museu de Wassenburg-Anhalt, mas eu sou o único diretor de um museu de patrocínio privado. Ser o único arquivista em tempo integral de um acervo aristocrático na Alemanha não é algo que acontece com muita frequência. Posso me permitir essa caminhada no palanque porque simplesmente faz parte do meu trabalho. Pouca gente pode dizer isso. Como tem sido a experiência com seu chefe e os estudantes de doutorado que fazem sua pesquisa aqui? O pai dele, o príncipe herdeiro, me pediu para que disponibilizasse o menor cômodo do castelo para que ele pudesse atuar adequadamente. Em termos simples, sem distrações. Certo.
A ideia era tratá-lo como qualquer outro visitante do acervo. E deu certo. Diria que nos manteve ocupado por uns 2 anos. Você tem um ancestral que foi muito ilustre. Creio que tenha vivido intensamente, um aventureiro com queda por mulheres e jogos, o Príncipe Félix. Isso mesmo. O Príncipe Félix está aqui no acervo também, apesar de ser rejeitado pela família? Há algum material a seu respeito? As cartas dele estão aqui no acervo, bem como seus livros e retratos, além das honras recebidas pelo imperador Maximilian do México, já que ele ganhou algum renome por lá. Na época, Maximiliano, um tio do Príncipe Félix de Habsburgo, comandava o México como imperador. Ele convocou o sobrinho à corte em meio à revolta mexicana contra o governo estrangeiro. Ao lado de Félix estava sua esposa Agnes, sobrinha de Abraham Lincoln. Os mexicanos derrotaram as tropas de Habsburgo. A única coisa capaz de salvar a vida de Félix foi a intervenção de Agnes. O imperador, no entanto, foi executado. O príncipe Félix trouxe essa bala a Anhalt como lembrança da morte do tio. Sempre foi guardado em um lugar especial. Isso é uma caixa de ágata com prata e uma bola de chumbo dentro. Ao tocá-la é possível notar o seu peso. Posso tocar? Por favor, você é a primeira mulher com permissão para fazê-lo. É um privilégio reservado para cavalheiros? Isso mesmo. Do contrário, não é nem mesmo exibida. Aqui a declaração manuscrita do cirurgião, em que afirma ter retirado do corpo do imperador do México a bala que o matou. Parece uma trufa de chocolate. Sim, parece, não é? Realmente parece uma trufa. Sim. Mas se me atingisse com força, ai de mim. Ele foi executado com esta bala de acordo com a lei. Sim, isso mesmo. E o príncipe Félix estava lá. Sim, ele teve que assistir. Você se sente mais ou menos em casa aqui no acervo? Me sinto em casa aqui com todas essas cartas e escritos. Vossa Majestade, ele se refere diretamente ao imperador nessa carta. Temos aqui cartas mais breves com recortes de jornais da época, da Espanha, cartas sobre assuntos gerais. E também a seu respeito, e esse incidente, há de tudo aqui. E tem isso aqui. Ah, é o cabelo do Kaiser. Sim, ninguém abriu ainda. Você é a primeira pessoa. Então a gente teve sorte. É isso aí, sim. Em tese, não sabemos de quem é esse cabelo. Teríamos que acionar o Gencode. Sabemos sim. Sim, sabemos. Afinal, é meu ancestral. Uma história engraçada. O cabelo de Félix. É engraçado que basta mostrar. Agora, se estivesse na escada e você quisesse pegar um livro lá de cima, teria que subir até ali, pegar o livro, descer com ele e se sentar para ler. É engraçado. Realmente, essa forma é muito engraçada. Você usa às vezes? Não, não. Ainda consegue se sentar? Claro, firme e forte. Este banco é para casais? Ah, não. Pode-se dizer que sim, no entanto. O negócio é que os holandeses ainda não conseguiram queimar essa porcelana no século XVIII, mas queriam muito isso. Então, o que fizeram? Em casa, pegavam suas panelas, tigelas, xícaras e tudo que moldavam e pintavam, mandavam para a China e diziam: queimem para nós, por favor. Chegou na China e disseram: isso é muito engraçado. Olha só, eles têm os olhos arredondados. Um pintor havia cometido o erro e eles corrigiram. Então, todos esses holandeses vestidos como holandeses agora tinham olhos puxados, como na China. Como Heidi. É.
O príncipe e a princesa moram em um apartamento no andar superior. O príncipe se refere a si mesmo em tom de piada como o lorde do apartamento. Aceitamos o convite e rumo aos quartos junto de um pequeno presente. Bom trabalho. Não preciso fazer nada, só observar. Ah, não pode ser. Uau, que incrível! Incrível mesmo. Não tem nada a ver com o nosso nome. Boa noite, antes de mais nada. Noite maravilhosa, aliás. Que ótimo, é uma obra de arte. Consideramos o fato do príncipe morar aqui muito importante também. Mostra o quão empenhado ele está em assegurar a manutenção em Anholt. E uma qualidade também. Sabemos que é uma despesa e tanto, e algo que não se faz por si mesmo, mas sim para fins de desenvolvimento e para que o público continue a visitar Anholt. A importância disso tudo se dá ao fato de que o príncipe mora por aqui, e realmente isso é bem significativo. O parque e o museu têm uma ótima aceitação, cuja significância transcende regiões. Mais da metade da nossa área de influência é composta pela Holanda. O resto concentra-se em Ruhr, esse Duisburg, Offenhausen e além. Se posso lhe perguntar, princesa, o que você achou quando se mudou para o castelo? Fiquei muito surpresa, porque geralmente caminhávamos de Reed até aqui. De repente, meu marido disse, devíamos construir uma cozinha pequena aqui. Como ele não bebe chá, achei aquilo estranho. No que eu disse, me diga o que está aprontando, porque antes que construamos isso e você queira se mudar para cá, temos que fazer tudo do seu gosto. De certa forma, você se mudou para um museu. Como é isso, morar em um museu? Você faz parte do museu? É. Parece uma peça de museu? Não. O Castelo Anholt está de pé graças à presença da família. Tem tudo menos a cara de museu. A princesa nos mostrou quão animado o lugar é na manhã seguinte. O castelo conta com um jardim enorme. Mais de 75 hectares são acessíveis ao público desde 1968. Esse é o Anholtes Faz, um parque de vida selvagem que serve como habitat para 40 espécies de animais. Até mesmo felinos selvagens encontraram um lar aqui. Venha, venha! Os linces estão entre os favoritos da princesa. Os cervos são bem menos perigosos e muito mais curiosos. Um pássaro tão engraçado, não? Este é Lassie. Lassie? Clássico esse aqui. Oh, Lassie. O bom é que passaram a gostar da gente. Este é um pouco empoeirado. Você apara o pelo deles? Não. Ele cresce como bem entende. Isso mesmo, dá pra ver. Para muitos dos animais, Anholtes Faz é um ótimo recurso. Você também passou a cuidar de ursos. Como consegue fazer isso? Vossa Majestade, o príncipe,
disponibilizou esse espaço para a Aliança do Bem-Estar Animal Alemã no ano passado, que trouxe para cá ursos que estavam em péssimas condições. Como assim, ursos em péssimas condições? Ursos de circo, ursos dançarinos, ursos criados em garagens. Foram resgatados, basicamente. Exato. No meio deste parque de vida selvagem, é revelado o segredo por trás do nome da propriedade. Isso se dá por conta da lua de mel do tataravô do príncipe no Lago de Lucerna, na Suíça, ao final do século XIX. Um lugar que achou tão lindo que decidiu trazer aquilo consigo para Anholt. A cabana suíça na qual estavam foi desmontada e reconstruída aqui. Foi assim que criou sua paisagem dos sonhos aqui, a paisagem suíça dos sonhos. E quanto a esta formação rochosa? Como veio parar aqui? Não é algo que saiu do Baixo Reno. As pedras foram trazidas por bois ou cavalos, então reconstruiu-se a formação. Temos que imaginar então a casinha em que o príncipe Leopoldo passou sua lua de mel. Com certeza. O casamento dos avós do seu cônjuge deve ter sido ótimo a ponto do marido querer instalar um chalé desses aqui por amor à esposa e em lembrança à lua de mel dos dois. Alguém tinha que fazer algo assim hoje. Olha só quantos pavões. São uma loucura, eu já aviso. Sempre ficam provocando aqui e ali. Dá pra esbarrar com um animal engraçado em todo lugar. Um pouco mais antes, onde ficavam os foguetes, uma última plataforma de lançamento para um V2 foi instalada aqui. Os britânicos tinham muito medo dele, já que não eram tripulados e podiam viajar até Londres. Eles não eram capazes de derrubá-lo, nem estavam preparados para lidar com ele. Por isso, se dedicavam tanto a descobrir onde se abrigavam esses monstros. Havia um posto militar aqui mesmo. Hoje temos ali um dos buracos do campo de golfe. A plataforma de lançamento estava instalada bem nessa direção, ou seja, os foguetes seriam lançados dali. Você pode imaginar nessa direção e, em seguida, o lançamento dos foguetes. Pela fronteira holandesa, percorrendo toda a Holanda rumo à Inglaterra. Foi assim que foi planejado. Os britânicos logo aceitaram esse fato e bombardearam a região intensamente. Pouco antes do final da guerra, em 21 de março de 1945, Wasserburg-Anhalt sofreu um ataque devastador. Dá para imaginar? Foi assim que meu pai encontrou a casa, ao retornar de seus deveres militares. Ele disse: irei reconstruir. Nicolaus Leopold, príncipe de Samsam, serviu como alto comando do exército na Noruega. Ele agora queria salvar a propriedade da família, mas 70% do castelo havia sido destruído. Esta é uma foto do meu pai. Ele era assim nos anos 30, creio. Uma bela foto de uma caçada. Aqui está minha mãe, Bárbara, de Franconia. Fato de que nossos eventos sociais sempre eram convites para caça que fazíamos ou grandes festas de aniversário ou coisa do tipo. Mas não era uma coisa que se tratava como se faz na cidade grande, sabe? Ah, vou receber umas 20 pessoas. Não, não era assim. Sempre convidava-se gente para caçar aqui, como eu falei, o que inclui Hausenhalle. Claro que havia algo acontecendo. Aqui está minha irmã mais velha, já falecida, e meu irmão mais velho também, já falecido.
E eu estou bem aqui. Seu irmão mais velho. Foi morto por uma bomba. Fala pra gente sobre isso. O que aconteceu? Foi assim, um avião britânico retornava e ainda estava carregando bombas. Depois eu soube que tais aviões tinham combustível o suficiente para percorrer determinada distância. Quanto mais peso levavam, mais combustível precisavam. Foi quando provavelmente alguém olhou para o marcador e disse: "Vamos soltá-las logo." E 4 bombas foram largadas aqui. Meu irmão estava no barco a remo. A bomba explodiu, um estilhaço, e penetrou no seu quadril, fazendo com que ele sangrasse até a morte naquele barco. Imagine, ele estava numa posição em que não podia fazer nada e tendo um estilhaço de bomba alojado em seu quadril. Tão jovem, né? Em 1943, as pinturas de valor e muitos outros tesouros de arte foram levados para um túnel seguro em Sauerland sob a ordem dos nazistas. Como você recuperou a coleção? Em um dia, o oficial condecorado de alta patente, tenente-coronel ou coronel, chegou aqui em um jipe conversível com um motorista e devia ter pelo menos um general, um inglês, junto com ele. Ele disse: "Suas coisas retornarão após amanhã." Ainda não tínhamos nenhum teto e chovia por toda parte. Mas onde as colocaremos? Eles não deram a mínima. O dia depois de amanhã, então, chegou. Então, 90 caminhões chegaram, com todos aqueles baús. Um celeiro foi erguido às pressas. Sim, erguido sem teto. A água entrava por toda a parte. Mas queríamos deixar tudo reunido em um só lugar. Deixar tudo em um só lugar ainda para ficar de guarda de alguma forma. Como foi a reconstrução? Posso ver essas fotos também? Por favor. A reconstrução teve início em 1946, após o retorno do meu pai. É realmente impressionante. Com todos esses buracos à bala. A família financiou a reconstrução com recursos próprios, receita de propriedades e também pela venda de terras. O estado da Renânia do Norte-Westfália cobriu 1/3 dos custos. Foi um feito e tanto para a família. Quando meu pai morreu, ele disse: "Você agora deverá me mostrar o que há com Anholt." Em 1988, treinei o atual príncipe que se transformou tamanha inspiração. Ele falou o seguinte: "Continuaremos a restauração como meu pai." Hoje ele mostra a mesma disposição que seu pai. Certa vez, o príncipe me disse: "Deveríamos nos tratar por nossos primeiros nomes. Mas não vamos fazer isso. Senão vamos acabar brigando." E uma coisa interessante é que ele estava certo. Você puxou mais a seu pai ou sua mãe? Eu puxei a minha mãe. Sempre me dizem que eu ajo como um bávaro bêbado. Você se sente como um nativo de Westfália? Sim, com certeza. Tenho os pés no chão e sei de onde vêm as minhas raízes. Além do que, eu digo que nasci aqui e não gosto de passar muito tempo longe daqui. Quando está longe, sente saudade de Anholt? Passadas 3 semanas, começo a ficar nervoso. As raízes profundas com lá também estavam presentes no aniversário de 80 anos de Carl Philipp, príncipe de Samsung, em maio de 2013. Não só toda a família e nobreza alemães participaram da grande festa, como quase toda a população de Anholt.
Então, no meio da vida, do contrário, não seria possível manter algo assim de pé, é mais uma responsabilidade que se tem. Não é uma questão de glamour e glória. Não tem nada de bom nisso aí. É algo que fica deslocado. É uma responsabilidade que se tem. E, como eu disse, não é uma questão de glamour e glória. Espero que consigamos manter essa propriedade e passá-la adiante nos séculos seguintes, e quantos séculos mais forem, e que continuemos sendo uma família que se dá bem entre si. Temos uma dinâmica que desejo que todos alcancem enquanto família. Nós conversamos. Durante as celebrações, lá está novamente. O esplendor de uma tradição familiar de séculos e a harmonia de uma família que cuida com carinho de sua história. Uma atmosfera muito intimista que pode ser sentida pelos visitantes. Essa é uma história bem triste. Dói dizer adeus. Devo lhes agradecer por sua gentileza e o que vocês, profissionais, mostraram a nós amadores. Espero que tudo tenha ocorrido bem, da forma como planejaram. Foi uma alegria tanto para mim. Você foi maravilhoso. Boa viagem de volta. Muito obrigada, lhes desejo o melhor. Nada de engarrafamentos, espero. Não, logo nos vemos de novo. Até logo.